senador Randolfo Rodrigues. Importantíssimo. E a gente vai começar a conversa com ele falando sobre os pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que vão formando uma pilha cada vez maior. A gente já falou disso agora há pouco. Os bolsonaristas estão, de fato, se organizando para isso. Já são mais de 20 pedidos na mesa do presidente do Senado, que é o senador Rodrigo Pacheco, e outros também podem ser entregues em breve. Eu vou dar boa noite para o senador Randolfo Rodrigues. Senador, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL. Eu que agradeço, Gabi, Rodrigo, Chico. É sempre uma satisfação e um luxo estar com a mesa tão bem preparada para debatermos aqui. Vamos começar, então, pelos pedidos de impeachment que estão postos, né? Tem alguma chance, de fato, de isso avançar de alguma forma na casa, né? Porque começaria, de fato, pelo Senado, pela sua avaliação, pela sua experiência e por tudo que a gente vem acompanhando nesse debate até agora. Bom, claramente isso é espuma, porque hoje, em números de hoje no Senado, eles não têm o número necessário para afastar qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas é lógico, Gabi, que esta é a ansiedade, a expectativa, o que eles rogam todo dia a realizar. E rogam para realizar porque no último período e no período atual, no período do fascismo bolsonarista, o Supremo Tribunal Federal foi a última rácio de sustentação e defesa da democracia. É por isso que se angaria tanto ódio do fascismo em relação à Suprema Corte. O Randolfo Rodrigues, parlamentar aqui da Rede, está na linha com a gente, a produção está me avisando. Então, Zé Maria Trindade, guarde o seu comentário, por favor. Boa noite, Randolfo, é um prazer recebê-lo aqui. Oi, Felipe, boa tarde, boa noite. Houve uma liminar pedida pela Rede no Supremo Tribunal Federal. Como é que fica essa situação agora, depois da manifestação da PGR e de o Alexandre de Moraes não acatar a manifestação da PGR? O que a Rede pode fazer dentro dessa ação? E o senhor pode explicar aqui para os nossos ouvintes e espectadores em maiores detalhes? Bom, primeiro, é um absurdo a liminar pedida pela Rede não ter sido ainda atendida, e mais absurdo é a manifestação da Procuradoria-Geral da República não ter tido consideração do Supremo Tribunal Federal. O que ocorre é que o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Supremo estão levando as instituições, e notadamente o Supremo Tribunal Federal, a um nível de esgarçamento total. Eu acrescento ao que disse a doutora Raquel Dodge: não existe precedente na história do judiciário do mundo. A instauração de inquérito por um órgão, a investigação de um inquérito por esse mesmo órgão e este mesmo órgão ser destinado a julgar. Aliás, isso remonta a anterior a institutos da lei de Talhão, onde prevalecia o olho por olho, dente por dente. É um retrocesso completo, é uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. Nós estamos insistindo no pedido liminar da DPF, que está sob a égide do ministro Edson Fachin, e o nível de desgastamento, principalmente com a manifestação recente agora, de não considerar a manifestação da PGR, não deixa outra alternativa a não ser o que o senador Alessandro Vieira e outros senadores acabaram de tomar, o senador Cajuru e outros senadores acabaram de tomar. Interpor mais um pedido de impeachment agora em relação ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Dias Toffoli. Então será pedido o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, está dizendo aqui o senador Randolfo Rodrigues da Rede. Essa ação, Randolfo, ela questiona a constitucionalidade do inquérito aberto pelo Dias Toffoli, dentro do qual o Alexandre de Moraes determinou a censura, é isso? Exatamente. Essa ação, o nome, a espécie da ação é ação de descumprimento de preceito fundamental. É exatamente porque um preceito fundamental da Constituição é que não existe esse precedente na Constituição, na nossa ordem constitucional, como muito bem se manifestou a doutora Raquel Dodge, de um órgão instaurar inquérito, ser um investigador e ser o julgador, e mais, realizar ações como busca e apreensão, não tem nenhum tipo de procedimento. Veja, o absurdo de tudo isso, nós temos a notícia, ainda há pouco recebemos a notícia, de que um oficial de justiça estava procurando intimar um senador da República aqui nas dependências do Congresso Nacional, no caso, o senador Jorge Cajuru.
Esses dois ministros do Supremo estão levando as instituições para um nível de esgarçamento sem precedentes. Sem precedentes. A ação da rede a essa altura é a mão estendida para que o Supremo Tribunal Federal não passe o vexame constitucional que está passando. Senador, isso caracteriza um abuso de autoridade, né? Total abuso. E por conta do abuso, é por isso que nós entendemos que justifica um novo pedido de impeachment. Moraes, que hoje pega carona com ministros petistas, teve seu impeachment defendido por Randolph Rodrigues. O que ocorre é que o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Supremo estão levando as instituições, e notadamente o Supremo Tribunal Federal, a um nível de esgarçamento total. Eu acrescento ao que disse a doutora Raquel Dodge. Não existe precedente na história do judiciário do mundo. A instauração de inquérito por um órgão, a investigação de um inquérito por esse mesmo órgão e este mesmo órgão ser destinado a julgar. Aliás, isso remonta a anterior a institutos da lei de Talhão, onde prevalecia o olho por olho, dente por dente. É um retrocesso completo, é uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. É uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. Nós estamos insistindo no pedido liminar da DPF, que está sob a égide do ministro Edson Fachin, e o nível de desgastamento, principalmente com a manifestação recente agora, de não considerar a manifestação da PGR, não deixa outra alternativa a não ser o que eu, o senador Alessandro Vieira e outros senadores acabaram de tomar, o senador Cajuru e outros senadores acabaram de tomar. Interpor mais um pedido de impeachment. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. A nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Com secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já tinha se posicionado contrário a esse posicionamento dele e sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a imprensa tem divulgado, os casos de plágio na tese dele. Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. Vamos cativar o eleitorado e agora vamos corroer a democracia por dentro. Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia, não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Senhor presidente, senhores ministros, vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C, mas com este cuidado de imaginar que se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo,
tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de ser reformado, inclusive eliminar. É com esses cuidados que eu, portanto, vou acompanhar o ministro relator, inclusive neste item 6. Uma solução e uma forma de recuperação desses que têm um ideal diferente do governo golpista? Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Não pode ter uma justiça eleitoral, que aliás é uma das únicas do mundo. Um dos únicos lugares do Brasil que tem justiça eleitoral, do mundo, é no Brasil, que tem justiça eleitoral. O que já é um absurdo. E custa 3 vezes o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. A TV Globo, que domina a mídia no Brasil, fez uma campanha de mentiras contra Lula. A Globo está pressionando o judiciário brasileiro a não conceder a liberdade a Lula, apesar dela estar prevista na Constituição. Isso fere os direitos humanos e fere a democracia brasileira. Quanto é que o senhor quer para ir-se embora daqui e não voltar nunca mais? Para ir para o diabo que o carregue. Quanto? Eu estou falando de dinheiro.